Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade aí no nosso projeto de webcast, entre outro e eu, com a temática hoje de educação. Eu me chamo Maurício, sou orientador socioeducativo. Eu sou a Nica, orientadora também. Eu sou o Franklin, psicólogo. Nós fazemos parte aqui do Instituto Vida, do SPVD Acolher, que é um serviço que atende crianças e adolescentes vítimas de violência. E nosso serviço ele tem a capacidade de atendimento de 110 pessoas, 110 famílias, 110 crianças, e a gente realiza esse trabalho dentro dessa temática, né? Hoje o nosso webcast com essa temática de educação, a gente vai tentar trazer um pouco sobre o que é a educação, sobre a aprendizagem, as violências que podem ocorrer dentro da escola, né? E vamos trazer um pouco mais também sobre educação popular, educação de outras formas, né? Para além dessa instituição. A gente começa falando um pouco sobre o que é a educação, e a educação ela funciona como uma prática social, né? Muito louco pensar isso, que a gente fala sobre a aprendizagem e também a potencialização das habilidades e competências daquela pessoa, né, que vai estar nesse processo de educação. E esse processo ele é um processo contínuo, né? É legal também pensar sobre a questão da educação, da forma como essa aprendizagem ela vai se dar. A gente entende a aprendizagem aí como um processo, né, que parte desde os seus primeiros momentos de vida e de como ela vai se dando para além dessa educação formal. A aprendizagem é um processo que segue aí para o resto da sua vida, né? Alguma coisa aí, galera, para falar sobre educação aí? Eu achei muito interessante, né, que você faz essa amplia, né? Não só entender a educação enquanto algo atribuído a esse ambiente da escola, né? Que eu acho que enquanto sociedade a gente tem muito esse olhar mesmo, né, de que a educação está na escola, né, está dentro daquele prédio, daquele, né, ou dessa instituição, enfim, mas de ampliar mesmo, né, essa educação enquanto algo de vivência mesmo, né, de educação das suas diversas formas, assim, né. Claro que eu acredito que, né, ultimamente tem estado muito em alta o tema a gente falando da violência, né, no caso, nesse ambiente da escola, né, mas acho que a gente pode deixar mais para frente, né, depois seguindo essa temática. Então, só para dizer que a gente vai acabar falando um pouco sobre escola também, né, mas não vamos nos prender nesse campo, né, nessa instituição. É legal falar também, legal que você trouxe essa questão de a educação para além da escola e do princípio de cada um. Me remeteu também à ideia do Paulo Freire, né, da gente aprender a partir do que a gente conhece. E como isso é um desafio dentro do processo de ensino, né? Dentro do processo escolar. Esse processo, tendo em vista aqui no local que nós estamos, né, São Paulo, aqui no território da Brasilândia, é muito legal pensar de como as pessoas vêm para esse lugar, qual é esse território, qual é a história dessas pessoas, dessas famílias, e o que cada um carrega de história consigo, né? A história que a gente leva para dentro dessa instituição, né? Eu acho um ponto muito importante e é um ponto que deve ser trabalhado assim em rede, né? Falar sobre território, entender qual é esse território, qual é a história das pessoas, para além do aprendizado, né? Alguma consideração? Na verdade, sim. Para mim, o processo de aprendizagem, ele é um processo contínuo e cotidiano também. A gente está em constante processo de aprendizagem. Pensar em aprendizagem para além de instituições formais, né, que são, enfim, as escolas, é de extrema importância. Principalmente esse pensar em território, ter esse pensar em território como base para dar continuidade nesse processo de uma aprendizagem mais saudável e abrangente também, porque a gente entende esse processo de aprendizagem também como algo um tanto fechado e pouco acessível para uma grande parte dessa população do território, sabe? Legal. É mais isso. Eu acho que agora nesse momento aqui a gente já pode falar um pouco sobre escola, né, sobre as violências que ocorrem aí dentro da escola. E acredito que a forma como nós enxergamos aqui a escola
que a escola é, para além desse local de educação, de aprendizagem, ela vai muito no lugar de um primeiro encontro para fora do seu núcleo familiar, onde você vai ter essas trocas sociais, né? Uma troca assim com qualidade, né? Então, a escola ela é permeada de relações, você está o tempo inteiro se relacionando com professores, com colegas, com outras pessoas que estão ali trabalhando ou fazendo alguma outra atividade laboral. E a importância, né? A importância desse espaço, a importância das crianças, adolescentes e conforme for no desenvolvimento, ir tendo essa troca, né? Muito se fala sobre a questão da pandemia, do ensino online para as crianças e adolescentes e o como isso gerou aí um impacto na socialização das crianças, né? Então, acredito que esse espaço escolar, ele tem muita potência para além de uma educação formal, né? Uhum. E aí, alguma consideração? Sim. Eu concordo, né, com o que você está dizendo, né, com o que a gente vem dizendo. Fiquei pensando, né, a Nicole usou um termo sobre o acesso, né, a esses ambientes, né, e aí a gente, enquanto um serviço que vinculado ao CREAS, né, da assistência social, acho que é importante reconhecer, né, enquanto esse espaço também de garantia de direitos, né, com mobilização social. Então, e um dos direitos, né, da criança e do adolescente é o acesso à educação, né, à escola, né, e aí indo mais agora para a linha do que você estava falando, Maurício, eu tive experiências, né, profissionais trabalhando em escola, seja como estagiário, psicologia ou também em outras funções, né, já fui agente de organização. Fiquei pensando muito como realmente, né, um lugar potente, né, um lugar, se a gente for pensar, né, crianças e adolescentes passam bastante tempo, né, nesse lugar, e é isso que você está falando, né, ali que eles vão criando as primeiras relações, é ali onde muitas coisas também são ditas, né, e não ditas, é ali onde as histórias, né, são escutadas também, né, e claro que eu entendo que no molde mais tradicional de escola, né, muitas vezes essas histórias, né, essas vozes tem momentos específicos para falar sobre, né, não necessariamente a todo momento, enfim, mas é importante isso, né, então eu fiquei pensando, a gente enquanto serviço que atende, né, e trabalha com a violência, né, fico pensando também nesse sentido, né, o quanto a gente recebe também casos que a notificação da violência vem a partir da escola, né, então que importante isso, né, a escola estar atenta, né, ao que são as violências, né, estar atenta a como observar isso, né, porque é isso, de alguma forma, né, a criança e adolescente pode não, muitas vezes, falar algo para um responsável, algum familiar, mas, às vezes, um profissional da escola, né, um professor, uma diretora, uma merendeira, alguém que abre o portão, qualquer outro profissional que ela se vincule, então ela pode levar, né, um relato ou uma situação de violência que a gente tem feito o protocolo Primeiríssima Infância, né, isso a gente já sabe, né, mas acho que vem consolidando a importância dessa revelação, né, do cuidado dessa revelação ou suspeita, né, de uma violência. Então, acho que esse é o nosso pacto enquanto sociedade, né, de proteger, né, os mais vulneráveis, né, então, tendo a criança e adolescente nesse momento de desenvolvimento crucial, né, para que se há alguma violência, para que isso não atravesse de uma maneira que gere um impacto, mas que se tenha uma atenção em relação a isso, né, um encaminhamento efetivo. Mas eu fiquei pensando, vamos falar então das formas de violência, né? Acho que, e até pensando como que eu vou chamar de educador, né? Entendendo, acho que todo profissional da escola contribui nesse processo de educação, né? Mas como que esse profissional ele vai poder identificar então, né? Acho que é importante dizer as diversas formas de violência, né? Violência física, a gente pode entender enquanto qualquer ato, né, que vai gerar um dano físico, então, né, agressões físicas mesmo, violência psicológica. Acho que a violência física a gente vai mais rápido. Acho que ela é mais evidente. Mais evidente, né? Ela pode deixar marcas, pode não deixar, sim, né? Mas acho que a gente... Mas apesar que agora falando, né, eu pensei, é importante dizer também, né, que sim, acho que muitas vezes a violência física ela é minimizada, né?
mas foi só um bofetão, né? Eu não espanco, eu bato, né? Acho que tem muitas falas que relativizam isso, né? Essa violência física que geralmente aparece também quanto algo pedagógico, né? Com um intuito pedagógico, né? De educar, né? E eu acho que a gente precisa entender que não, né? Não educa, né? Na verdade, não contribui nesse processo. Então, acho que é importante dizer isso, né? Em relação à violência física. Violência psicológica, né? Que com qualquer forma de humilhação, constrangimento, manipulação ou chantagem. Acho que a gente pode pensar até em coisas mais estruturais também, né? Racismo, pode ser uma maneira... Na verdade, pode se manifestar de várias formas, né? Mas, enfim, acho que a violência psicológica entra nesse campo, né? Que é um pouco mais difícil de ser... Não deixa uma marca observável, vamos dizer assim, diretamente observável, né? Mais omisso. Isso, fica mais escondido, né? Na verdade, eu acho que todas as formas de violência, né, de alguma forma, quem violenta tenta de alguma forma manter isso escondido, né? Então, por isso que eu reforço a importância da escola, que é esse lugar que essa criança ou adolescente vai estar ali um belo de um tempo, né? E muitas vezes é ali que são reparados mudanças, né? E depois eu vou falar disso, né? Vamos seguir nas violências, depois a gente fala. Mas violência sexual, né, que acho que pode se configurar de diversas maneiras, né, seja a exploração sexual, né, que é quando uma criança ou adolescente é submetida, né, a uma situação em troca de dinheiro ou bens ou algo que seja de subsistência. Conforme a gente vai, né, falando sobre o tema, a gente vai entendendo que muitas vezes as pessoas não entendem tão bem a violência sexual. Então, muitas vezes existe essa coisa no imaginário, né, que o abuso sexual, a violência sexual, ele existe somente a partir de um ato de penetração, né, ou até mesmo juridicamente, né, você só consegue muitas vezes, né, responsabilizar alguém a partir de uma evidência física, né, que vem desse ato. Mas acho que é importante dizer que não, né, acho que qualquer situação que exponha a criança ou adolescente a algo sexual, né, a qual ela não tem condição de compreender, né? Ela não está nesse momento do desenvolvimento. Então, qualquer forma de revelação ou de ato, né? Mesmo que seja apenas, entre aspas, né? Observado, já é uma exposição, né? Já ultrapassa um limite que é uma violência, né? Então, é bem delicado, né? Falar sobre isso, mas é importante, né? Acho que a gente deixar isso bem dito, assim, né? Negligência, né, que é quando existe uma omissão, vamos dizer assim, seja de um cuidado, né, seja ele psicológico, seja ele enfim, né, de um alimento, de subsistência, acho que pode ocorrer de várias formas. Violência patrimonial, que é essa que é quando você destrói algo, né, de alguém. Então, um celular, um brinquedo, alguma coisa nesse sentido. Acho importante dizer que muitas vezes uma violência ela não vem sozinha, né? Ela vem num conjunto com diversas outras, né? E acho que é importante dizer também que vai deixar marca, sim, principalmente na criança e adolescente que está nessa fase de desenvolvimento, né? Então, que marcas são essas, né? É importante dizer também, acredito, para que a gente vá se recordando, né? Muitas vezes tem algo na nossa frente que a gente não percebe, né? Tem alguém vivendo algo e manifestando, e acho que muitas vezes a gente entra no estado de negação, de não acreditar, né, que aquilo está acontecendo. Então, a criança que muda de alguma maneira o comportamento, né? Seja ficando mais quieta, seja reproduzindo a agressividade, acho que são diversas formas, né? Acho que o importante é entender, acho que é perceptível quando algo muda, né? Aquela criança que às vezes fica mais quieta, reclusa. Acho que são várias as maneiras de reproduzir isso. Às vezes a criança que reproduz falas ou comportamentos, por exemplo, sexualizados, em que não corresponde à fase de desenvolvimento dela, né? Então, pode significar que ela foi exposta a algo desse tipo, né? Então, acho que deixa essas marcas, né? Deixa essas mudanças significativas de comportamento, e qualquer suspeita, né? Cabe sim, né? Acionar, né? O fluxo, né? Acionar e notificar, enfim, né? Não sei como esse fluxo dentro da escola, né? Mas aí a gente atua enquanto rede, né? Enquanto vários serviços aí. A própria escola pode compreender, né? Com intervenções, mas tem o conselho tutelar, né? Tem canais de denúncia também.
Disque 100 é um canal de Sim. denúncia, 180. Então, acho que tem algumas maneiras, né? O CREAS pode ser um serviço, né? Um encaminhamento possível. Acho que é importante, né? A gente estar atento a isso e pensar na escola enquanto essa possibilidade mesmo, assim, né? Nessa atuação, né? Acho que o educar ele vai além, né? Do ABC, 1, 2, 3, né? Acho que como deve ser difícil, né? Para uma criança e adolescente que está vivendo uma situação de violência, tá nesse lugar do ABC, né? Na verdade, acho que tem outras coisas que precisam ser olhadas também, né? Não só isso, mas eu penso até nesse processo, e acho que talvez a gente, não sei se eu estou indo demais falando isso, mas esse nosso processo de educar enquanto SPVV, né? De educar que violência não é razoável, né? De educar como que você faz quando sofre uma violência, como prevenir uma violência, né? Do que é a função protetiva da família, o que é o cuidado, né? Talvez a gente se compreender nesse espaço também, né? De educar mesmo, né? E a gente fala tanto do ressignificar, né? Eu entendo que talvez esteja um pouco nesse campo, assim, né? De olhar a partir de uma outra perspectiva, né? Que muitas vezes aquela família não daquela maneira em que está sendo, né? Não conseguiu olhar dessa forma, né? E aí precisa de uma intervenção, né? Externa para que, né? Traga novas perspectivas, enfim, né? Que dê os encaminhamentos. Não sei, pensei um pouco nisso. Posso trazer algo? Só acho que só complementando também, quesito educação, instituições formais, você falou o ABC está interligado a isso, instituições formais de ensino. Tá, é muito louco quando a gente fala em aprendizagem e escolas também. Vamos voltar um tanto para instituições públicas, né? Porque é isso, assim, que eu tenho experiência de falar, até porque nunca entrei em uma instituição formal, formal particular. Acho que pensar no aluno, naquele indivíduo que está acessando esse meio, para assim, dar uma devolutiva de aula é muito importante, porque se a gente não se atenta à história do aluno, àquele corpo que está vindo, de onde ele vem também, sabe? No núcleo primário, né? No núcleo primário geracional, que seria a família, a gente acaba cometendo também uma violência com esse aluno, né? Tanto na barragem dele, em quesito ao uniforme, por uma falta de uma camisa de escola ou uma calça, mas é isso, assim, será que esse aluno tem condição de comprar um uniforme? Será que ele tem material para levar? Acho que entender esses meios é muito importante para a gente chegar num processo de aprendizagem saudável, né? Sim. Eu acho interessante que a gente está falando de território e também. a necessidade de ter território. E muito do que você traz também, Franklin, é a forma como nós podemos auxiliar, né? Acredito aí que dentro da educação, nós estamos aqui cumprindo esse papel, eu como orientador socioeducativo, fazendo parte da socioeducação, trabalhando aqui em conjunto com a equipe de referência e trabalhando também em rede, a forma como nós podemos auxiliar a compreender e a educar sobre a questão da violência, né? E aí eu acho que essa questão da violência ultrapassa no nosso trabalho e vai também para um lugar de vínculo, né? De fortalecimento de vínculos familiares, de vínculos sociais e é algo que é necessário a gente estar falando sobre, né? E de como é importante a gente trabalhar em rede, né? A gente está junto com a escola, está junto com o OBS, com outros serviços de saúde, com outros serviços de assistência, para que a gente consiga fazer funcionar, né? Fazer essa roda girar. Acho legal também a gente falar um pouco sobre a educação por meio da arte. E aí, Nica, se você quiser dar uma introdução sobre... Com certeza. Iniciando o assunto falando que a arte não é tão valorizada no território pindorâmico, né, gente? Coisa por aí. E quando se fala em arte e educação, geralmente rola uma desvalorização, né, até mesmo por conta do contexto da arte, principalmente nos meios de ensino, né? Desde a escola a gente tem essa compreensão de que a arte não é lá aquelas coisas, talvez não seja um meio educacional, tanto é que, de acordo com esse novo ensino médio, foram tiradas várias atividades, né? Principalmente aulas de arte de diversas instituições, principalmente na Rede Norte,
né? E que é uma grande problemática também, porque através da arte a gente consegue acessar aquele indivíduo, né? A gente consegue acessar a história daquele indivíduo, consegue passar uma mensagem para esse indivíduo através da arte mesmo, explicar filosofia, explicar matemática, explicar história, explicar geografia através da arte, sabe? A arte vai muito além de apenas um desenho. E quando fala-se de arte e educação, a gente traz como palavra-chave também a cultura, né? Não existe arte sem cultura e cultura sem a arte, né? Acho que é muito por isso, assim. E aí, quando a gente fala de cultura, acho que é importante a gente frisar, né? Voltar lá naquele quesito território que a gente estava falando, naquele tema de território, que é pensar no território, pensar no indivíduo, pensar de onde ele veio, que já envolve filosofia e sociologia também, e socioeducação, de modo geral. E acho que é mais isso, falar de arte e educação é falar também de território, falar de aprendizagem, falar de acesso, sabe? Enfim, de uma aprendizagem também mais saudável, leve, até porque é isso, né? Se a educação é a potencialidade das habilidades, enfim, competências de um indivíduo, será que esse método educacional, o famoso ADC, está sendo eficaz para potencializar essas habilidades nesse indivíduo ou enrijecê-los de alguma forma? Acho que é isso. Falar de arte e educação é pensar também numa educação para além desse capital, sabe? Acho que é mais isso, assim, pensar numa educação para além desse capital, porque é isso, enfim. Trazer figuras também subjetivas desse indivíduo, para um coletivo e para rotatividade também de mensagens, de trocas, enfim, troca de ideias mesmo, sabe? Para essa troca de ideias, enfim, troca com o outro, acho que é isso. Falar de arte e educação e falar também de algo coletivo, de uma aprendizagem coletiva, sabe? Acho que é mais isso, assim. Eu fiquei pensando, né, que a gente estava falando aqui, né, sobre olhar o território, né, olhar essa criança e de onde vem, né? Mas eu pensei em uma outra coisa, né? Que até talvez anterior a tudo que a gente disse, né? O como a gente olha, né, a criança e o adolescente na nossa sociedade, né? A ponto de se quer entender enquanto sujeito de direitos, né? Como se quer entender como alguém que tem desejos, como alguém que está em desenvolvimento. Então, e aí dá para fazer um recorte, né? Como a criança e o adolescente tem estado nesse ambiente, né, da educação, né, nos ambientes da educação, né? Então eu gostaria de levantar, né, essa reflexão mesmo, né, esse pensamento de como a criança é vista, né, na nossa sociedade, né? Como que isso é reproduzido, sabe? Eu acho que a forma como a gente cuida, a forma como a gente fala, a forma como a gente olha diz muito, né, sobre se a gente está olhando ou não, como a gente está olhando essa criança ou essas crianças, né? Eu digo essas crianças no sentido de essas infâncias. Tem um podcast que foi inclusive um material complementar, né, desse curso da primeiríssima infância, e ele fala um pouco sobre isso, né? Eu esqueci o nome agora, mas essa pessoa que fala nesse podcast traz essa reflexão, né, de que infâncias nós temos nesse Brasil, né, Pindorama, né, esse território, esse lugar enorme, continental. Então, as diferenças, né, de que das infâncias aqui na Brasilândia e as infâncias em outro bairro, sabe? Né, em Taipas, em Pirituba, enfim, no centro, na Zona Sul, né? E aí a gente está falando ainda dentro de uma cidade, né? Exato. E aí imaginar dentro do estado, né? No interior, no litoral, aí em outros estados, né? Na parte norte do país, na parte nordeste, né? Enfim. Então, quantas infâncias existem, né, dentro, né? Então não dá para dizer de uma infância, né? Mas as várias infâncias e suas complexidades, assim. Então entender, acho que mais esse macro, né? Como a gente olha a criança e adolescente no geral, mas como a gente olha nesse território, né? Como que a gente está olhando nesse território aqui. Acho que isso é importante também, né? Para entender um pouco, falar um pouco, né? Sobre essa questão da educação. Acho interessante também, falando sobre essa questão da educação, da arte e educação, a gente falar também sobre, pensando nessa ideia de território, a gente falar sobre a importância da comunidade estar presente, né, dentro desse processo de desenvolvimento, do processo de educação.
E aí, acredito que dentro desse território, com a comunidade, pensando junto das políticas públicas, com as pessoas que estão ali como pessoas de política pública da educação, é de extrema importância para que isso se desenvolva de uma forma mais saudável, de uma forma que faça sentido, né? Vi alguns tempos atrás um artigo sobre o ensino de matemática em uma comunidade quilombola. E isso, uma política pública em 2012 que aconteceu em um lugar na Bahia. E a forma como foi agregado um sentido a partir da experiência que eles já tinham, né, dentro desse espaço. Então, acredito que é importante a família, a comunidade em geral estar dentro da escola, estar participando desse processo de aprendizagem e desse processo de educação. E aí eu acho também legal a gente falar sobre a educação popular, né? Falar dessa educação para além da escola, para além dessa instituição, e a gente trazer essa necessidade de comunicar, de educar sobre diversos temas que permeiam o nosso ser social, né? Que permeiam a nossa pessoa. E aí nós temos aqui a socioeducação como uma ferramenta potente para estar realizando esse trabalho, né? E aí esse trabalho pode acontecer em cursinhos, pode acontecer dentro de uma outra instituição, ou até mesmo numa troca de ideia, né? Tipo, numa oficina. Acredito que é muito importante, que tem uma grande potência para trabalhar assim, na educação. Quer dar uma palhinha? Com certeza, só frisando, né, que a educação ela é coletiva, todos nós somos responsáveis pela educação, mesmo não sendo um profissional na educação, você é responsável pela educação. Enfim, pensando assim também em território e recortes, né? Esses tempos eu fui convidada para participar de um fórum, o Fórum Álcool e Drogas. Nesse fórum a gente trouxe bastante sobre infâncias periféricas, sabe? E seus recortes. E infâncias pretas também. Se a gente for pegar as constituições dos direitos e recursos humanos, desde a época do Império para cá, a gente consegue evidenciar diversos buracos nessas constituições que segregam, né, crianças de classe média alta, atualmente classificadas, e crianças de baixa renda, sabe? Que não tiveram desde aquela época uma remuneração para adentrarem essas instituições formais, sabe? E como há também sequelas disso até nos dias de hoje. Nossa ida para essas instituições é algo de extrema importância, sabe? Porque foi algo que foi negligenciado desde o Império para cá. E a gente, enfim, estamos nessa sequela aí. Acho que é isso, assim. É um dever, por mais que seja um meio um tanto, enfim, complexo, e até mesmo por conta dos anos na qual a gente passa dentro da escola, a gente, porventura, dependendo do território dessa pessoa, a gente acaba não dando conta mesmo, por conta desses recortes sociais, né, que, enfim, estão aí bem evidentes também. E como isso é complexo, porque é isso, sair do 9º ano ou 8ª série para trabalhar, sabe? Não tomar renda para concluir de fato o ensino médio ou o ensino inteiro. Isso é bem complexo. Enfim, acho que é só isso mesmo. Querem falar? Eu ia talvez mudar um pouco a linha, porque é o que eu vinha pensando, não a linha, né, mas dizer sobre outras coisas também, né? Sim. Fiquei pensando, e aí a gente pensando na criança e adolescente, como tem sido frequente notícias, né, de diversas situações de violência extremas, né? Que eu acho que acontece, né, sim, dentro, né, em alguns ambientes, mas principalmente pensando aí nas escolas, e essa semana a gente teve, né, um caso bem emblemático em um outro estado, né, onde aconteceu isso, né, e aí fiquei pensando nessa violência, mas também em outras violências, vamos dizer, talvez institucionais, né, a falta de profissionais dentro das escolas, a falta de um psicólogo, da assistente social, né, que são coisas que contribuiriam, né, por exemplo, um psicólogo escolar que vai olhar para as relações, né, que vai olhar para
como se dão essas relações, né, nesse contexto, enfim, fazendo esse paralelo com o social também, né. Fiquei pensando sobre isso, assim, né, como tem sido frequentes e como também a gente, como sociedade, de uma forma geral, tem reagido a isso, né, como é muito comum ver relatos também extremos, né, mas então deveria fazer isso, deveria aquilo, né, acho que não diminuindo a complexidade da coisa, né, mas acho que eu queria levar a refletir sobre o como, será que isso é uma questão dessa pessoa, desse lugar? Sim, né, mas levando o quanto, que maneira enquanto sociedade a gente está lidando com conflitos, que maneira enquanto sociedade a gente está olhando o que é diferente, que maneira enquanto sociedade, né, a gente tem dialogado ou não, sabe, levando mais para esse campo macro mesmo, assim, né, para não estigmatizar e individualizar, né, uma pessoa em desenvolvimento, né, enfim. Mas fiquei pensando muito sobre isso, né, a importância de também trazer essa reflexão enquanto macro, né, que referências crianças e adolescentes estão tendo, né, de resolução de conflitos, ou que tipo de conteúdos têm acessado, né. E aí, recentemente, eu vi um texto que falava, né, como o celular, né, ele é uma porta, né, e a internet, né, fiquei pensando sobre a internet, como a internet ela é uma porta para diversas coisas também, para conteúdo extremista, sim, né, mas também para educação, para arte, para cultura, né. Então, o quanto a gente tem refletido sobre isso, né, enfim, né, sobre o quanto é importante pensar no que nossas crianças e adolescentes estão sendo expostos, né, que lugar de fala ou de escuta eles têm tido, né, que possibilidades de ser escutado, de falar sobre as injustiças, de falar sobre os desejos, de falar sobre as angústias, tem existido, né, assim, dizendo enquanto sociedade mesmo, né, não para individualizar, né, assim, então eu responsável que todo dia sai para trabalhar, para pagar as contas, para trazer o alimento, né, acho que é importante sim dizer, né, mas não trazendo enquanto algo que talvez a pessoa vai dizer, pô, esse cara tá maluco, né, como que eu vou... Mas enquanto política pública, né, enquanto sociedade, enquanto direito, enquanto, sabe, enquanto a gente tem refletido sobre isso, né, e talvez não sei, fiquei pensando sobre isso. Eu acho que é importante também a gente frisar que esse fenômeno é um fenômeno novo aqui, né, acho que na sociedade brasileira a gente fala desses massacres e dessa forma de violência como algo novo, como algo que busca ser entendido e como se torna midiático, né? E aí também entra essa questão da problemática de como falar sobre isso com essas crianças e adolescentes que estão no nosso dia a dia, né? E aí acredito que a socioeducação e a educação, a conversa com as crianças é essencial, conversar com as crianças e adolescentes sobre o que está acontecendo, sobre o que ocorre na escola, sobre os vínculos delas, é de extrema importância para que a gente possa fazer o rastreio dessa violência, né? A gente saber onde o que as pessoas acessam, não de forma abrupta, né? A gente não está falando sobre espionar, a gente está falando sobre ter uma conversa esclarecida e aberta com as pessoas, com essas crianças e adolescentes. Cara, eu acho que é isso, assim, para acesso desses indivíduos é oficina, e aí a gente faz um link com arte também, né, porque acaba saindo até mais leve, né, utilizando do lúdico para educar de fato, para falar sobre direitos humanos, para falar sobre, enfim, deveres, para falar sobre acesso, para falar sobre território, sabe? Tem como acessar o lúdico, é até menos invasivo a gente utilizar o lúdico para falar sobre temáticas extremamente densas, sabe? Do que, de fato, algo mais concreto, assim, fica até mais leve. Ou até mesmo de violência, né? Quando a gente faz esse link, né, com recursos humanos e, enfim, políticas públicas, o indivíduo, porventura, acaba se enxergando nesse meio, entende o seu local ali, entende seu território, onde está ali, sabe, de acordo com esses deveres e direitos. E, por muitas das vezes, isso acaba sendo um baque, né, porque é isso, poxa, então eu tô aqui, eu tô aqui, ó, tô aqui embaixo, o que eu faço, sabe?
Enfim, eu acho que é isso, orientar e também nortear, tipo, ó, tem como a gente utilizar dessas formas para alcançar algo ou chegar a uma conclusão na qual você entende como seu objetivo ou saudável para você, sabe? Acho que é isso, não tem como chegar já impondo algo, mas sim receber e dar uma devolutiva saudável. Sua educação tá mais ou menos aí, assim, sabe? Acho legal também a gente pensar nesse lugar como um lugar de escuta, né? Sim. Escutar e a escuta ativa dos jovens, das crianças, falar sobre esses fenômenos, esses atentados que têm ocorrido, é de extrema importância. E é isso, é olhar também a sociedade que a gente está, né? Vindo aí num boom armamentista de 2018 para cá, observar muito essa cópia barata que nós temos de um imperialismo que gera que traz consigo esse fenômeno de massacres, esse fenômeno de desigualdade, esse fenômeno de separação de pessoas, né? Volta muito para esse lugar do neoliberal de estar falando só sobre si. Então, acho que é importante nós voltarmos a isso e percebermos se é isso que nós queremos. Acredito que esse tipo de violência está nesse lugar. Então, acho que é importante, como sociedade, a gente prestar atenção sobre o que estamos fazendo e para onde estamos indo, né? Para tratar sobre outros assuntos também, para além dessa violência na escola. Só trazer uma palhinha também, complementando aqui. Você acabou de citar de que é muito importante da gente escutar também, né? E conversar com as crianças e adolescentes. E levando em compensação também esse mundo emergencialista que é, enfim, esse mundo da tecnologia, do rápido, do acesso, a informação ela tá aí, sabe? Ela tá rodando. Acho que a conversa cabe até mesmo para a prevenção de futuras violências. Não sei se vocês conhecem o tema violência tecnológica. Existe o tema temática violência tecnológica, né? Que é um assunto bem pouco falado e acessado. Mas é isso, assim. Tanto é que esse trama da evasão escolar começou através do meio social, das redes sociais, né? Então acho que é isso, assim, não tem como negligenciar essa conversa, porque a informação vai chegar de alguma forma, sabe? Então muitas das vezes essa informação, dependendo da informação, chega de forma distorcida, aí não tem como intervir com alguma prevenção a algo, porque não houve uma conversa, sabe? Acho que é isso, assim. Não sei se ficou meio confuso, se deu pra entender. Tá tranquilo, acho que agora a gente parte para o momento de finalização. Tem mais alguma coisa aí para... Eu acho que a gente falou sobre algumas coisas, né? Não esgotamos o tema, né? Não vamos também. Mas acho que a ideia é refletir, né, sobre algumas coisas e pensar aí. Eu acho que foi bacana, para mim foi bacana participar. Acho que é isso, né? Fico aberto também, de repente, se alguém quiser deixar um comentário, né? Alguma observação ou mandar um e-mail pra gente também, né? Enfim, Sim. acho que é isso, agradeço e espero poder ter refletido junto, né? Aí com todo mundo, um pouquinho pelo menos. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar participando do webcast. Muito legal aqui estar compondo com vocês. Acredito que a troca foi maravilhosa da forma como aconteceu. Queria também que quem estiver assistindo tiver algum apontamento, alguma sugestão, deixe nos comentários. O nosso e-mail também vai ficar aqui na descrição do vídeo para a gente trocar. Nós somos aqui da zona norte, do território da Brasilândia, atendemos Brasilândia e Freguesia do Ó. Se você for de algum serviço de política pública e quer entrar em contato com a gente para trocar sobre educação, sobre violência, sobre algum caso que esteja acontecendo, estamos abertos para essa troca. E é isso, eu agradeço por tudo. Obrigada. Muito prazer por compor aqui. Foi muito boa a troca. Eu adoro trocar com vocês, na verdade, sobre essas temáticas, né? E acho que é isso mesmo.
vamos seguir o que o Maurício falou aí, deixem nos comentários e vamos conversando, né? Conversar e chegar em algum consenso para todo mundo se fortalecer. Acho que o que importa mesmo é esse fortalecimento de vínculo, né? Enfim. É isso, valeu pessoal, até uma próxima.